Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças dos estados físicos que as substâncias ou a matéria pode passar. Quando a gente trabalha mudanças de estados físicos, a gente usa muito como exemplo a água, porque ela é uma substância que está no nosso dia a dia, em nosso contato, é mais fácil da gente estar visualizando como tudo isso acontece. Justamente com os exemplos, então tudo isso facilita o nosso entendimento quando a gente utiliza a substância água nas mudanças de estados físicos. Só que eu quero alertar e lembrar vocês que essa mudança de estado físico, ela não acontece somente com a substância água. Ela pode ocorrer com qualquer substância. Isso vai depender da temperatura em que se encontra essa substância. Quando a gente trabalha as mudanças de estado físico, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a substância ela pode se encontrar em 3 estados. Ela pode se encontrar no estado sólido, onde as partículas estão muito próximas, no estado líquido, onde as partículas estão organizadas, e no estado gasoso, onde essas partículas estão soltas, bem soltas. Eu gosto muito de citar aos meninos, por exemplo, como que são essas questões de partículas quando a gente trabalha o sólido, o líquido e o gasoso. A nossa própria sala de aula. Imaginem que a nossa sala de aula ela é organizada por filas, cada um senta no seu determinado lugar. Imaginem que esse estado é o estado líquido. Agora, imaginem eu pegar vocês e colocar um ao lado do outro sem nenhum espaço. Esse seria o nosso estado sólido. Essas partículas estão mais próximas, difíceis de se mexer, por isso que elas são mais sólidas. E vamos imaginar quando toca o sinal para o recreio ou para ir embora. Vocês saem para o pátio, essa única sala onde vocês estavam já não cabem mais vocês. Vocês correm às vezes, vocês se dispersam, é como se estivesse no estado gasoso, ocupa muito mais espaço essas moléculas. Mas voltando aqui para as mudanças de estados físicos, são nomes dados, na realidade, a como ocorrem essas mudanças. Por exemplo, vamos então usar a água. A água no estado sólido é o gelo, o líquido é a água que a gente bebe, se encontra nos rios, nos mares, e o vapor no caso, o estado gasoso, é, por exemplo, a umidade que a gente encontra em nosso ar. Como nós vimos nas aulas anteriores, que o ar ele tem vapor, e esse vapor é vapor de água. Então vamos lá. Quando você pega o gelo e retira da geladeira e deixa a temperatura ambiente, ele vai sair do estado sólido e passar para o estado líquido. Essa mudança do estado sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Se você pegar essa água e aquecer, ou que deixar ela ao ambiente, por exemplo, onde ela receba algum tipo de calor, ela vai passar para o estado gasoso. Essa passagem do estado líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização. Lembrando que a vaporização ela pode ocorrer de 3 formas. Ela pode ocorrer na forma da ebulição, evaporação e calefação. Qual seria a diferença entre essas 3 mudanças de estado, que é a mesma mudança, é do líquido para o gasoso. Só que o que vai mudar? É a forma como elas ocorrem. A ebulição, ela é dada quando oferece calor. Por exemplo, se você colocar uma água para ferver, vamos supor, para fazer um café. Quando ela começa a borbulhar, ela na verdade ela está ebulindo. Você ofereceu calor, ela ebuliu. Se você deixar aquela água ali, não que ela vá sumir, ela vai transformar em vapor. Então houve uma vaporização chamada de ebulição, onde você oferece calor. A evaporação é a forma mais natural dessa mudança de fase. Quando a gente estende uma roupa no varal, ela está úmida. Se você deixar lá a luz solar, o que vai acontecer? A água vai evaporar. Ou seja, houve uma vaporização lentamente, que é chamada de evaporação. Agora, pensem numa frigideira bem quente e você deixa uma gotícula de água cair. O
que vai acontecer? Instantaneamente, essa gotícula vai passar para o estado gasoso. Então, isso aí é chamado de calefação, é a mudança de estado muito rápido. Então, nós temos na vaporização essas três mudanças. É tudo vaporização, só que recebem nomes com a forma que houve a vaporização. Agora, imagine o vapor transformando em líquido. Como que isso acontece? A nossa chuva. Esse processo, ele recebe o nome de liquefação ou condensação. É igual, eu gosto de citar muito exemplo. A gente coloca a garrafinha com água gelada em cima da mesa e o que acontece? Muita gente acha que a água pula para fora da garrafa, porque na verdade ela está suando. Mas o que é esse suor? É o vapor do ambiente, do nosso ar, que entra em contato com a garrafa fria e volta para o estado líquido. Então houve aí uma condensação, é a mudança do vapor para o líquido. E existe também a mudança, no caso, do líquido para o sólido. É se você pegar uma água no estado líquido e colocar no congelador. Ela vai se transformar em gelo. Aí você obteve para o estado sólido, chamado de solidificação. Agora observe, pode ocorrer a mudança direta do vapor para o sólido, ou do sólido para o vapor. Esse nome é dado aí, sublimação, para os dois fatores. Vocês já viram falar em gelo seco? Ele é um sólido que em contato com o ambiente ele transforma em vapor. Essas mudanças. Então essas aí são as mudanças de estados físicos. Mas quando a gente trabalha mudança de estado físico, a gente também fala em ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é ponto de fusão e ponto de ebulição? Ponto de fusão. O que é fusão? Não é a passagem do sólido para o líquido? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, houve a passagem do sólido para o líquido. Mas a que temperatura a água muda de sólido para líquido? A 0 grau, por exemplo, é o ponto de fusão da água. Estou usando a água, porque a água a 0 grau ela começa a descongelar ou a congelar. Então, é o ponto de fusão da água 0 grau. Qualquer substância é 0 grau? Não. Cada substância tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Por exemplo, a 100 graus Celsius, a água começa a ebulir. Ela passa do estado líquido para o gasoso. Se você ferver, quando ela atingir a temperatura de 100 graus, ela começa a ebulir. Então, isso é o ponto de ebulição. Eu vou utilizar o álcool. O álcool, na verdade, a evaporação dele, ela é muito menor. O álcool a 70 graus, ele evapora. Então, a volaticidade dele é maior. Então, é diferente da água. A água, para ebulir ou vaporizar, ela precisa de 100 graus Celsius. O álcool já precisa de 70. Então, a gente vai observando e vai trabalhar que cada substância ela tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão. Mas eu quero que vocês entendam o que é ponto de fusão, o que é ponto de ebulição. Ponto de fusão é a temperatura em que há a mudança de estado físico. No caso do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é o ponto em que ele vai ebulir, ele vai começar a vaporizar, vai entrar em ebulição, vai ferver. E o da água é 100 graus, mas as outras substâncias são diferentes. Cada substância tem seu ponto de ebulição e seu ponto de fusão. Então, hoje a gente encerra a nossa aula com as mudanças de fase, juntamente com o ponto de fusão e o ponto de ebulição.